Fala galera do canal Paixão por Corrida. Depois da vinheta eu vou te contar tudo como foi o meu primeiro 10 km abaixo dos 40 minutos. Foi um dia fantástico, era um tempo que eu estava correndo atrás há quase 2 anos. Eu não conseguia fazer os 10 km abaixo dos 40 minutos. Subi em muitas em categoria 42, 41, 43, 44, mas no dia que eu fiz os 10 km abaixo de 30 minutos foi um dia maravilhoso. Depois da vinheta eu te conto como é que foi esse dia. Solta a vinheta. Fala galera do canal Paixão por Corrida, aqui é Val Santana, seu amigo, e eu hoje vou contar para vocês como foi o meu primeiro 10 km abaixo dos 40 minutos. Olha, eu persegui esse tempo há muito tempo. Eu comecei a correr em 2015, fevereiro de 2015, e comecei a corria sem nenhuma assessoria. E a minha primeira prova foi nesse mesmo ano, em outubro de 2015. Foi uma corrida aqui na cidade, 8 km. E eu comecei a me apaixonar pela corrida e corria todos os dias. Mas eu corria todos os dias mesmo, eu corria 7 dias na semana. Olha, eu corria de domingo a sábado à noite. Eu nunca corro sábado de dia, por causa que eu sou adventista. Mas eu fazia de 100 a 120 quilômetros por dia. Da minha casa, daqui da minha casa até a Itaipu Nacional, Itaipu, eu dá 16 quilômetros. Eu ia lá e voltava, dava 32. Tinha dias que eu fazia outro percurso que dava 28, tem outro percurso que dá 20, tem outro percurso que dá 18, e eu corria muito. Só que quando chegava nas provas, que lá fazia a largada, até eu saía na frente. Ficava na frente, sabe o coelho quando ele puxa a corrida? Mas o fôlego, o corpo não aguentava, não aguentava. E aqui na cidade tem uma policial que ela bate de frente com os homens de corrida, ela é a campeã da cidade, ninguém consegue ganhar dela, que é a Nilma. Ela é uma pessoa muito fantástica. Eu falei pra mim assim, no dia que eu ganhar dessa mulher, eu tô bom. Aí eu encontrei um amigo, que esse amigo começou a me passar treino pelo WhatsApp. Eu diminuí a minha quilometragem. É por isso que eu falo pra você, olha, para você fazer provas longas, você tem que acostumar seu corpo com provas pequenas. Você tem que fazer uns 5 km agradável, para que o seu corpo, quando você parar nos 5 km, seu corpo queira mais correr. Não adianta você fazer 5 km e você ficar totalmente desgastado, totalmente ofegante. Nenhum treino. Você tem que fazer uma prova, você tem que fazer um treino focado. E foi aí que comecei a focar. Ele falou assim, José, 120, 110 km você corre por semana, vamos baixar isso para metade. Aquilo me deixava angustiado, porque eu era acostumado a correr todo dia. Aí ele passava, olha, hoje você vai correr 5 km a 4h30, marque no relógio. Aí depois, no outro dia ele falava assim, hoje você vai fazer 5 km a 5 minutos cada quilômetro. E eu fazia aquilo, me dava angústia quando eu parava, que eu queria correr mais. Ele falava assim, seu corpo vai querer correr mais, mas não corra. E eu fui assim, aí depois no outro dia ele falava assim, você vai fazer forte leque. Você vai pegar, hoje você vai correr 10 km assim. Você dá a sua volta, se na pista tem 400 metros, você dá uma volta forte de 4 minutos e 20 e dá uma volta fraca em 5 minutos. Para o seu corpo ir se acostumando à cadência. E eu fui me acostumando, fui me acostumando. E nos próprios treinos, em vários treinos, eu já estava fazendo 10 km abaixo dos 40 minutos. Mas era no treino, em uma pista reta, e não era nenhum percurso de tem reta e subida e curvas. Então eu comecei a fazer esses treinos, aí veio essa corrida aqui, ó. Eu já fiz essa corrida aqui 4 vezes em Cascavel. 3 vezes em Cascavel, que o 4º ano foi cancelado por causa da pandemia.
E na primeira vez que eu corri, eu fiz em 43. Na segunda vez que eu corri, eu fiz em 41. Aí na terceira eu falei assim, não, eu tenho que agora me preparar bem, porque na cidade de Cascavel tem muita subida. E eu comecei a fazer rampa. Comecei a fazer, procurar um percurso onde tinha muita subida. E aí comecei a fazer na grama, uma dica. Treinar na grama fortalece as coxas, treinar na areia fortalece as coxas e a panturrilha. Treinar em estrada de terra é maravilhoso. Eu comecei a fazer esse treino assim. Comecei a fazer esse treino e teve dias que eu ia fazer. Ele falava assim: você faz 10 km. Aí eu fazia os 10 km. Aí depois eu falava assim: meu corpo tá aguentando, vou fazer 12. Fazia 12 e meu corpo queria mais. Eu falava: não, vou fazer só esses 12. E vinha para casa tranquilo, não chegava cansado, não chegava ofegante. Parecia, e outra coisa, me dava mais vontade de correr. Aí chegou o dia dessa prova aqui, eu tinha treinado para essa prova aqui 2 meses seguidos para fazer essa prova. E fui fazer essa prova. Em Cascavel tinha 800 pessoas. Até no dia eu dei uma entrevista para a Rede Novo Tempo. Como é que eu consegui perder 57 quilos em 7 meses. Aí deu a largada. Foi o que eu fiz. Eu comecei a correr os 5 primeiros km a 4h30. Porque eu sabia que os primeiros 5 km nessa prova era muita subida e muita descida. Descida, o mesmo tanto que você descia, você subia. E tinha uma subida que era 1,2 km. E aí fui, fiz certinho, fui marcando 4h30, 4h30. Aí quando veio a volta da corrida ela tinha em Cascavel tem uma avenida, Avenida Brasil, que ela tem quase 3,5 km. Quase isso. Eu agora falei assim, agora sim, agora eu vou botar para quebrar. Aí eu botei firme e fiz assim, foi ano, falei assim, agora eu tenho que fazer um pacer de abaixo de 3h30, abaixo de 3h40, por aí, e vim. E fui mesmo, mas fui mesmo, que o meu corpo estava mais tranquilo. E eu comecei a passar todo mundo. Comecei a passar todo mundo. Comecei a passar. E quando eu vi os 5 primeiros homens que ia chegar, eu estava atrás deles. Eu cheguei em sexto lugar. E fiquei nessa prova aqui. Os funcionários tinha uma categoria que era só para funcionário da empresa. E eu fui o campeão eu sempre fui o campeão da empresa. E eu ganhei em primeiro lugar, fiz meus 10 quilômetros. Quando eu for olhar no meu, lá no papel, nossa, eu não acreditei. 38,54. 38,54, olha, foi maravilhoso. Se lembra que eu falei para você que eu estava fazendo, que os primeiros 5 quilômetros eu estava fazendo a 4h30? Nada, eu estava olhando só o relógio, mas eu tinha hora que na descida, na hora que você desce, o pace é muito gostoso, você baixa para 3 e eu não estava percebendo. E na subida, eu comecei a subir muito bem. E quando chegou na reta, aí foi fantástico. Então, tudo por quê? Eu comecei a focar em provas curtas, diminuir o ritmo de longões. Quando você diminui esse ritmo de longões, o seu corpo se adapta. Você tem que fazer um longão vamos supor, o seu técnico manda você fazer um longão de 15 km, que é um dos primeiros. Você faz e ele fala para você, olha, faça esses longões, mas de uma maneira confortável. O que é isso, a maneira confortável? É que você faz os 15 km, mas que você sinta vontade de, no meio desses 15 km, você fala assim, agora nessa reta aqui, agora eu vou fazer um pacer de 4 minutos. Aí, quando terminar a reta, você fala assim, agora eu vou fazer um pace de 4h30. Você vai mentalizando. E eu comecei a mentalizar isso. Eu hoje corro sem relógio. Eu corro sem relógio, eu marco aqui a hora aqui em casa, eu saio 5 horas, eu saio meio-dia. E eu falo assim, eu tenho que chegar aqui 1h30.
para eu fazer os meus 21 km. E eu chego aqui, tem 1h28 nos treinos. Tem vezes que eu faço, tem dia aqui no laguinho aqui onde eu treino, que eu já fiz 65 voltas de 400. 50 voltas dá uma meia maratona. Dá uma meia maratona com mais algumas duas voltas, dá uma meia maratona. Então, não adianta você aumentar o seu volume de treino se você não for focado em tiros, rampa, fortlex, intervalado, fortalecimento do seu corpo, uma boa suplementação, nunca sair para treino sem comer nada, tem que comer alguma coisa e tem que levar, eu levo sempre esse aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó. Eu levo sempre esses melzinhos que vem com geleia real, eu levo e vou chupando a cada subida, em cada reta, seu corpo quer mais resistência, eu chupo ele açúcar dá mais gás, eu aí, ó. Então foi isso que me aconteceu. Eu comecei a treinar focado. E outra coisa, eu fui para correr 10 km, eu treinava 8. Mas muito, era assim todos os dias e tinha os intervalos que o meu técnico falava assim, hoje você não corre. E nesse dia eu ficava angustiado para correr. E no outro dia que eu ia treinar, eu comecei a sentir, sabe o quê? Uma sensação gostosa. O meu corpo começou a se acostumar com as longas distâncias. Então, para você começar a correr uma prova de uma meia maratona, que é um desafio, para você correr uma meia maratona abaixo de 2 horas, você que nunca fez, comece a treinar os 5 primeiros, vença os 5 primeiros km, coloca um objetivo, vou fazer os 5 km em 20 minutos, vou fazer os 5 km em 25 minutos. E você começa treinando, vai treinando. Quando você for fazer, vá para o 8, porque tem muita prova de 8 km. Vá para 10, vá para o 15, vá para o 18. E depois do 18, vá para os 23. Quando você vai em 23, você faz 23 km, que o seu corpo gosta, uma meia maratona é tranquila. E também procura um percurso onde tenha muitas subidas, muita descida, porque subir é muito bom. Descer é horrível, porque o seu joelho aguenta todo o seu corpo. E você tem gente que quer descer muito veloz, eu conheço muitos amigos meus aqui, que estão com problema de joelhos, lesão no joelho, porque quando chega na subida, sobe devagarzinho, quando vai chegar na descida, desce o acelerador no pé, mas é o que acontece? Lesão no joelho. Então, você tem que saber dosar a prova para que você não venha se prejudicar. Você tem que ter tudo arquitetado. Eu mesmo, quando vou fazer uma maratona, eu tenho tudo arquitetado na minha cabeça. O quanto eu vou fazer os 10 primeiros quilômetros, quanto eu vou fazer os primeiros 21 quilômetros, quanto eu vou fazer os primeiros até os 32 quilômetros, a minha suplementação, o que eu tenho. Então, gente, quando você for fazer uma prova de 10 quilômetros, você tem que se suplementar. Todos os postos de água, você tem que se suplementar, que é uma prova muito rápida, e quando você faz uma prova muito rápida, seu corpo também gasta muita energia. Se você é acostumado a treinar sem comer, olha, eu digo pra você, se você for fazer uma maratona, você vai quebrar. Você vai quebrar, porque se você não é acostumado, se você pegar uma prova que tenha muito sol, que a umidade do ar está muito baixa, você vai beber muita água, seu organismo, sua barriga vai ficar muito cheia de água e você vai ter aquelas dor de facão. Então, você tem que aprender no treino. No treino eu não levo nada, eu só levo melzinho e levo dinheiro. Porque treino você pode parar. Você para o relógio, eu vou com 2 relógios, ó. Tá vendo aqui? Um relógio fica marcando e o outro relógio fica contando o tempo. Eu paro o relógio que eu estou correndo. E também todos os dois têm corrida, né? Eu paro esse aqui e deixo esse aqui. O que acontece? Quando eu chego em casa, eu vejo o tempo que eu passei correndo nesse relógio e o tempo completo que eu passei nesse relógio. Eu vou vendo e vou tirando as minhas dúvidas. Você para, chegou, você vai fazer um longão de 20 km, chega no posto nos 10 ou no 8 km, compra uma aguinha, uma garrafinha de água,
outra dica, não tome água gelada. Pegue uma garrafa daquela água que está lá no posto sendo... que todos os postos naquelas lojas tem ar-condicionado. Pega aquela água bem geladinha, bem fria, e tome, vai tomando um pouquinho, não tome toda. Vai tomando um pouquinho e vai correndo com ela na mão. A cada quilômetro você vai se hidratando. E se você transpira demais, aí que vai ser pior ainda. Você tem que se hidratar todos os momentos. Leve um pouquinho de sal nos pacotinhos. Leve muito melzinhos, ou paçoca. Paçoca tem um açúcar, tem amendoins, ou rapadura. Você tem que se suplementar para que o seu corpo venha a estar preparado. Isso aí, ó. Hoje, aqui está a minha medalha e aqui está meu troféu dos meus primeiros 10 km em 38, 50, assim eu falo quando é 50, para mim é 39, quase 2 segundos, mas eu fiquei muito feliz por ter chegado, porque eu obedeci o que meu técnico falou. E nessa prova, o meu técnico correu comigo e ele foi o campeão dos 10 quilômetros. Então, gente, mas eu tô vendo aí alguém aí sentado, ó, que só assiste o vídeo, não curte nada, não se inscreve no nosso canal, não comenta, tá aí como, que é isso? Pega esse dedo seu aí, ó, dá o seu like bem grandão, pega esse outro dedo, aperta o sininho de aí, tem 2 sininhos, pega no pretinho, aperta, porque quando tiver vídeo novo o YouTube vai te indicar. E também deixa aí o seu comentário do que você está achando, como foram os seus primeiros 10 km você que corre, e como você quer fazer seus 10 km. Deixa aí embaixo escrito e se inscreve no canal, porque aqui todos os dias tem vídeo para vocês e para você se deliciar desse mundo apaixonante que é correr. Um abraço e até o próximo Provas Fantásticas.